Boa tarde, meu nome é Adriana Nogueira, sou professora de Geografia, vou dar continuidade à aula do primeiro termo A, EJA. Vai falar sobre cartografias do mundo contemporâneo. Essa é a unidade 1. O tema 1 é a elaboração e uso dos mapas. Como é que isso se dá, como é que é feito, quem são os técnicos que fazem, elaboram os mapas. O tema principal será a linguagem cartográfica utilizada. O objetivo será identificar os elementos que estruturam os mapas, como o título, a legenda, a escala cartográfica. Isso você vai poder observar dispersamente sobre a representação. Você examinará também alguma das principais modalidades de representação cartográfica existentes, que é a temática. Aquela que utiliza muitas cores, muito mais do que informações sistemáticas, que são aquelas que utilizam-se das longitudes e latitudes, das coordenadas geográficas. Elas estão presentes não só em livros escolares, mas também em jornais, revistas, sites ou trabalhos de pesquisa acadêmica. Quem produz os mapas são os cartógrafos. Desde tempos remotos, diferentes sociedades humanas vêm criando formas de representar o seu espaço de vida. Povos antigos elaboravam mapas em diversos materiais, como barro cozido, a madeira, o tecido, talhar a parede. Muitos desses mapas procuravam representar realidades locais, como você pode observar nas imagens a seguir. O mapa de Garsur, que foi feito na Babilônia 2500 anos antes de Cristo aproximadamente, foi descoberto nas ruínas. Olhe lá, do lado direito, o mapa de Bedolina, um mapa gravado em uma rocha em 1500 antes de Cristo, no vale do rio Pó, na Itália, recordando que as datas utilizadas, os valores AC e DC, está relacionado antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Esse mapa de Bedolina foi feito antes do nascimento de Cristo. Lembrando, me faz recordar as pinturas rupestres feitas com material, com tinta extraída de frutos da natureza e que são lançados sobre a rocha, e que muito presente na região do Piauí. O que você já sabe, embora existam variações nos tipos e nas funções dos mapas atuais, eles apresentam alguns elementos em comum, chamados de estruturais. Por exemplo, título e legenda. Como os textos escritos, o título tem a função de indicar assuntos, dados, fenômenos. Como em textos escritos, você pode verificar isso em mapas. As legendas, elas facilitam a leitura e interpretação das representações cartográficas. Elas revelam o que significam símbolos, os sinais gráficos, as figuras, linhas, círculos, setas e etc., além das cores, naquela representação que você está observando. Elas traduzem elementos da linguagem cartográfica. E aí você vai refletir. Eu te peço agora. Para você, o que é um mapa? Para que serve? Algum mapa já foi útil para resolver alguma situação em sua vida? Como? Registre suas respostas nas linhas a seguir. E aí nós vamos refletir, depois que você recordou daquele mapinha que você utilizou para ir na festa, num sítio, na década de 80, aquele croquis que você encontrou num fanzine para ir na festa, no show de punk rock, lá perto da sua casa. Veja, a linguagem dos mapas, ou chamada também de linguagem cartográfica moderna, ela integra o campo das linguagens visuais, ou seja, vai ser utilizado os símbolos, os sinais gráficos e o uso das cores. Uma vez conhecidos seus principais elementos, quando você vai olhar o mapa, a primeira coisa que eu sempre coloco para os alunos em primeiro momento, é que você deve observar o título do mapa, e depois a legenda, e depois o nome do lugar. O mapa ele poderá ser lido e entendido por qualquer pessoa, isto é, a linguagem cartográfica ela é universal. Os cartógrafos que elaboram essas informações, esses símbolos, e utilizam-se das cores, eles se encontram de tempos em tempos para elaborar essas chamadas convenções cartográficas, ou seja, tudo que for utilizado nesse mapa poderá ser utilizado no mapa na Ásia, na Europa, ou ainda na América do Norte ou na Oceania.
O mapa ele pode ser entendido como uma representação plana, simplificada e convencional da superfície terrestre, ou seja, você olha o mapa da vertical, em sua totalidade ou em partes dela. Muitos mapas foram produzidos para atender a interesses, como os dos estados nacionais ou do poder econômico. Quando utilizado em revistas, vai atender às necessidades locais, como representar climas, aumento de população, uso de tecnologia ou apresentação de alguma pesquisa ou fenômeno local. Vale lembrar também que o mapa não é a realidade, mas a representação de alguns elementos nela presentes. Veja esta representação. Os elementos que estruturam os mapas estão descritos aí. Observe o mapa. A divisão regional do Brasil. O Brasil nas 5 macro-regiões. Esta representação ela data do início aproximado da segunda parte do século XX e vai representar as macro-regiões. Essa regionalização feita seguiu um padrão. Um padrão de informações de vegetação, de características semelhantes de cada local para que fosse delimitado essas regiões. Então eu tenho a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Veja, lá no Brasil Divisão Regional está escrito o número 1, representando o título. A legenda está representada pelo número 5, limite de estado, limite do país. A bolinha vai representar a capital de estado, com um círculo amarelo em volta, a estrela, a capital de país no mapa. As regiões estão representadas por cores diferentes. Veja, o número 6 é a fonte de onde foi tirado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2014. Vamos pensar o exercício. 1. Indique os elementos do mapa que estão numerados de 1 a 6. Nós já podemos observar. O número 1 é a legenda, o número 2, o nome de estado, Pará, o número 3, representação da legenda, o número 4 vai representar qual informação? Não me recordo.